Apocalipse 21, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom estar na Tua presença com o Teu povo, Senhor. Se podemos experimentar uma pequena dose do que experimentaremos por toda a eternidade, é quando estamos com o Teu povo, Senhor. O Senhor nos dá da Tua porção, às vezes no nosso devocional individual, às vezes no nosso culto em família, às vezes em experiências que temos, mesmo numa condução ou num momento particular com Deus. Mas há algo muito especial quando a Tua igreja se reúne, pois a nossa expectativa é que um dia estaremos para sempre com o Senhor, na Tua presença, e não estaremos sozinhos, mas estaremos reunidos com o Teu povo, Senhor. Pessoas de toda sorte de tribo, língua e nação, povos de todas as épocas, estaremos para sempre diante do Senhor. Que é nessa noite o Teu Santo Espírito renove essa santa esperança, essa bendita esperança em nossos corações, que deve nos trazer expectativa quanto ao futuro, mas também moldar como vivemos no dia que se chama hoje. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, como alguns aqui já sabem, eu trabalhei por muitos anos no centro da cidade do Rio e na Zona Sul. Trabalhei por muitos anos ali na Avenida 13 de Maio, bem no coração ali do centro, entre Carioca e Cinelândia. Trabalhei também na Candelária. E trabalhei por muito tempo no Largo do Machado, na Praia do Flamengo, ali na altura do Largo do Machado, em frente ao Castelinho do Flamengo. E eu tinha uma coisa, irmãos, que eu detestava ficar agarrado no trânsito. Eu tinha uma coisa que me causava, assim, espécie, era passar 2 horas no trânsito, num caminho que, se tivesse sem trânsito, eu levaria meia hora, 40 minutos. Então, eu me desdobrava. Às vezes, na época, não tinha essa integração que hoje tem aqui em Jacarepaguá para o Shopping Nova América. Então, às vezes, morava no Pichincha, às vezes eu pegava o 691, só estava no Meia, aí pegava o trem no Engenho de Dentro, só estava na Central, pegava o metrô para ir para o Largo do Machado, e na volta fazia a mesma coisa. Às vezes eu estava tocando no culto de quinta-feira na freguesia, músico tem que ter compromisso com o horário, e graças a Deus nossos músicos têm tido esse compromisso, e aí eu saía do trabalho correndo, pegava o metrô ali no Largo do Machado, só estava na Central, pegava o trem, só estava no Engenho de Dentro, pegava o 691, descia ali na freguesia, quando dava tempo, engolia uma pizza ali na Papizo, naquela promoção deles, duas fatias e uma bebida, ia para a igreja da freguesia. Quando não dava tempo, eu ia sem comer mesmo. Antigamente, muito antigamente, tinha uma van que saía do centro da cidade. Patrícia deve ter pego essa van. Não é da tua época, não, né? Você é muito jovem. Os mais velhos vão lembrar. Mas tinha uma van que fazia esse percurso. Castelo. Tá, não precisa dizer a idade, não. Vou preservar as irmãs. Mas eu pegava aquela van e ficava olhando para o relógio, e chegou na serra, que bom. O motorista subia, a serra descia, eu descia ali na Papizo correndo para chegar a tempo de tocar, que eu tinha aversão a trânsito, irmãos. Aí depois chegou a integração no Nova América, facilitou um pouco a vida da gente. E teve um período que eu ia de carro também, para fugir do trânsito, eu acordava 5 horas da manhã, aí 5h15, no máximo 5h30, eu saía
uma bala ali do Gabinal, para poder atravessar a linha amarela ou a serra e pegar ali o Santa Bárbara e chegar em 35 a 40 minutos na Zona Sul, onde se eu saísse 45 minutos depois, eu ia levar de 1h30 a 2. Então, eu tinha essa expectativa que eu tinha que chegar no trabalho, eu tinha que chegar no escritório de engenharia no qual eu trabalhava e tentava correr o máximo, que eu tinha aquela expectativa de chegar. Eu lembro uma época, no trem, eu ia lendo a Bíblia, chacoalhando, né? O trem fazia... ia tentando ler a Bíblia, e era desafiador, mas Deus dava graça. Então, eu tinha uma expectativa de chegar a algum lugar, e por isso eu fazia essas loucuras de pegar trem, pegar ônibus, pegar integração, tudo para chegar mais rápido, ou ir de carro muito cedo, para pegar menos trânsito. Lembro também aí de uma coisa mais agradável, né, quando estávamos para nos casar, e né, eu e Tati completamos 15 anos de casados agora, nos casamos em outubro de 2009, e faltando uma semana para nos casarmos, a gente passou a lua de mel na região dos Lagos, não foi em Rio das Ostras, que é muito agradável, mas por acaso não foi lá, e a gente foi para um hotel lá na região dos Lagos, em Búzios. Era um hotel muito bonito, numa praia lá muito bonita em Búzios. E aí eu lembro que na semana anterior, aquela loucura de você se preparando para casamento, e ver isso, e ver festa, não sei o quê. A gente convidou só 420 pessoas para o nosso casamento. Tudo bom, só foram umas 350, então foi tranquilo. Mas foi uma loucura, e a gente não tinha dinheiro para pagar a casa de festas, então a gente teve que fazer uma coisa aqui, comprar refrigerante. Foi um caos organizado, assim, muito bom, mas foi um pouco caótico. Então, na semana anterior, eu estava enlouquecido, assim, vendo as coisas todas, e aquela expectativa do casamento. E eu lembro que eu estava no trabalho, e às vezes eu entrava no site do hotel, só para ver as fotos, assim, pensando, daqui a uma semana eu estarei lá. Daqui a uma semana vai estar parado, passar tudo isso, eu vou estar de férias, já vou estar casado, vou estar em lua de mel. Eu tinha a expectativa de passar por todo aquele sufoco, aquela correria de preparativos finais para o casamento, porque eu sabia que daqui a uma semana estaria com a minha amada, então noiva, que seria minha esposa, curtindo a nossa lua de mel. Então, eu olhava para aquelas fotos lá no site do hotel e me dava um consolo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós, como cristãos, aí não, independente de onde você trabalha, da sua área, da sua formação, se você trabalha fora ou você é uma mulher que trabalha em casa, que muitas vezes trabalha muito mais do que quem trabalha fora, todos nós devemos ter uma santa expectativa do que nós vamos viver com o Senhor nos novos céus e nova terra. Se eu tinha essa expectativa de ficar chacoalhando lá no trem para chegar mais rápido no trabalho, ou de olhar para o hotel onde eu ia passar a lua de mel pensando, minha semana está uma loucura, mas daqui a uma semana eu estarei desfrutando desse lugar, só eu e minha amada esposa na nossa lua de mel. Nós, cristãos, precisamos viver com uma santa expectativa acerca do que nós viveremos com o Senhor nos novos céus e na nova terra. Vamos dizer na oração, irmãos, essa expectativa precisa moldar a maneira como vivemos hoje. Não é só para a gente pensar, vai ser muito bom quando eu estiver com o Senhor, mas hoje a gente tem que viver uma vida que reflita a nossa bendita esperança e afete tudo, afete os nossos negócios, afete a relação com os nossos familiares, afete a educação que a gente dá para os nossos filhos, porque a gente está criando os nossos filhos com uma expectativa que vai muito além de uma faculdade, vai muito além de uma profissão, vai muito além de uma formação profissional, de uma formação mesmo familiar. A gente está criando nossos filhos para a eternidade com Cristo, irmãos. Então, nós temos que depositar no coraçãozinho deles o bom depósito da palavra de Deus, na expectativa do que, independente do que eles forem nessa vida, eles estarão nos novos céus e nova terra conosco, para sempre adorando ao Senhor. Então, a maneira como nós enxergamos o futuro que nos aguarda, precisa impactar grandemente como vivemos no dia que se chama hoje. Volte lá para o primeiro capítulo de Apocalipse. Eu falei isso na primeira mensagem dessa série, está disponível no YouTube da nossa igreja, você pode conferir lá depois, se você assim desejar. E se você desejar ouvir mais sobre isso, tem uma série sobre escatologia em que eu preguei todo o livro de Apocalipse, está disponível em áudio também no YouTube da nossa igreja. Mas Apocalipse 1, apenas o versículo 3. Leia em voz alta comigo, o versículo 3 de Apocalipse 1. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Como falei lá na primeira mensagem dessa série, há uma promessa da parte de Deus para aquele que cumpre esses 3 verbos que estão nesse versículo: lê, ouve e guarda. Não basta lermos e ouvirmos, precisamos guardar. Mas há uma promessa de bem-aventurança, de felicidade para aqueles que creem no que está escrito nesse complexo livro de Apocalipse, que,
como eu falei também, é um livro cheio de símbolos, mas que representam muitas coisas importantes para nós. O que nós vemos aqui nos capítulos 21 e 22 já é o final da história. Já vemos que Cristo derrotou os seus inimigos e aqui o seu povo está vindo habitar novos céus e nova terra. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, disse que a decadência moral do seu país, da Inglaterra, nos seus dias, era devido ao fato dos pregadores terem deixado de falar sobre o céu e o inferno. Precisamos falar sobre céu, precisamos falar sobre inferno, e Winston Churchill, esse grande líder político da Inglaterra, ele falou que a decadência moral do seu país era porque isso deixou de ser proclamado dos púlpitos. Precisamos falar da esperança dos novos céus e da nova terra. Precisamos falar, sim, que Jesus falou muito sobre o inferno e aqueles que o rejeitarem passarão a eternidade em tormento. E a ausência dessa mensagem, segundo Winston Churchill, era o motivo da Inglaterra dos seus dias estar tão decadente. Então, precisamos voltar a falar e meditar do futuro que nos aguarda. Eu quero chamar a atenção aqui para 7 aspectos de novidade que teremos nos novos céus e nova terra, que encontramos aqui no capítulo 21. 7 condições, 7 características que nos aguardam para essa que é muito superior do que uma viagem para chegar ao trabalho, muito superior do que uma viagem de férias, muito superior do que uma viagem de lua de mel, mas a viagem definitiva para estarmos eternamente com o nosso Senhor. 7 características. A primeira, novos céus e nova terra, versículo 1 de Apocalipse 21, diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, eu já até falei isso aqui na igreja, que até alguns cânticos belos que nós temos no cancioneiro cristão, falam que nós vamos habitar para sempre no céu, mas isso não está correto. Nós não vamos habitar para sempre no céu. Se nós morrermos hoje e Jesus não voltar logo, nós ficaremos no céu sim, aguardando o seu retorno, mas quando Jesus voltar, nós habitaremos nessa terra renovada, irmãos. Deus não criou essa terra para ser destruída. Deus criou essa terra para a glória dele, e ela vai ser totalmente renovada, e viveremos em novos céus e nova terra. Vamos ver que a Jerusalém, ela desce dos céus para a terra. Então, o que Deus criou aqui é bom. Eu sempre falo da comida, né? Você pode se deliciar com uma boa comida, com moderação, isso não é pecado. E tudo isso foi criado por Deus. É aquela história da pizza, né? A pizza, ela foi criada por alguém, um homem fez e nós fazemos. Mas Deus que deu os ingredientes, Deus que deu a vaca para gerar o leite, para produzir o leite, o tomate, o manjericão, que é maravilhoso, né? Manjericão não pode faltar, nos novos céus e nova terra eu tenho certeza que vai ter manjericão, mas Deus que deu a ervinha lá para fazer o orégano, e o homem trabalhou. Então Deus criou, e o homem trabalha na criação de Deus, e faz uma bela pizza. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de pizza. Então, o homem produz uma bela pizza a partir daquilo que Deus criou, do tomate, do leite que gera o queijo, da erva que gera o orégano, do manjericão, e seja mais lá o que você colocar na sua pizza, que hoje em dia o pessoal faz umas pizzas muito estranhas, mas eu prefiro aquela pizza mais raiz, de tomate e coisas afins. Mas Deus criou essa terra para a sua glória, para a glória dele. Então nós vamos viver nessa nova terra. Então quando Jesus voltar em grande poder e glória, experimentaremos um novo céu e uma nova terra. Vá comigo em 2 de Pedro, volte um pouquinho na sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Pedro descreve isso de uma forma muito detalhada aqui na sua epístola, na sua segunda epístola. 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Porque desse dia os céus incendiados, olha a imagem, parece um filme de Hollywood, né? Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, essa terra vai ser incendiada. Esse belo banco que você está assentado, que foi muito caro, na época o pastor Alessandro fez uma campanha para comprar esse banco, foi bem caro, eu não sei o valor, mas sei que foi muito caro, né, Marquinhos? Foi bem caro. Esse belo banco, acolchoado, confortável, bonito que está, no qual você está sentado, vai ser incendiado, vai ser consumido na volta de Jesus, e nós teremos novos céus e nova terra, conforme a promessa da palavra de Deus. Então, a expectativa é de viver algo maravilhoso, muito além do que tudo que vivemos nessa terra é o que nos aguarda. Então, primeiro dos 7 aspectos do que viveremos com o Senhor, novos céus e nova terra, um autor chamado George Led, um excelente comentarista do Novo Testamento, diz o seguinte: por toda a Bíblia, o destino do povo de Deus é terreno. Muita gente tem essa visão do céu com os anjinhos tocando harpa, uma visão que não é muito bíblica, mas a expectativa é nós vivemos em novos céus. Deus criou o primeiro casal para habitar no jardim do Éden. Só que o que era um jardim no início, agora aparece como uma cidade, algo muito maior que nós experimentaremos junto com o Senhor. Que as coisas dessa vida não são ruins por si só. Quem crê assim é a filosofia grega, helenista, que o material é ruim e o espiritual é bom. Nós, como cristãos, filhos da mentalidade hebraica, cremos que há coisas boas que foram criadas por Deus e o homem pode fazer bom uso delas para a glória do Senhor. Então, novos céus e nova terra, primeiro dos 7 aspectos. O segundo, uma nova Jerusalém, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que ficava no céu. O que está escrito aí? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que o quê? Descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, há uma série de simbolismos aqui, mas a mensagem é clara: a nova Jerusalém não fica no céu, ela desce do céu, e vamos habitar nela para todo o sempre. A cidade é apresentada em detalhes a partir do versículo 9, eu não vou falar sobre isso hoje, mas se tiver essa curiosidade, depois lê no versículo 9, traz uma série de detalhes também ricos em simbolismos, mas mostrando essa nova Jerusalém que vai descer dos céus. Então, novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova cidade. Versículo 3, um novo tabernáculo. Olha o que diz o verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Irmãos, a maior bênção que teremos nos novos céus e nova terra, mais do que o manjericão, o tomate, vivermos numa terra maravilhosa, a maior bênção que teremos, a ausência de toda a maldade que veremos mais à frente no versículo 8, melhor do que tudo isso é que nós estaremos habitando para sempre com o Senhor, irmãos. O que temos de melhor nessa vida é um relacionamento com Deus. Ele nos criou para Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, teremos livre acesso, sem obstruções, nessa nova condição, novos céus e nova terra. Esse autor que eu citei, o George Led, ele fala o seguinte: a primeira morada de Deus foi o tabernáculo no deserto, a segunda o templo, sua presença era manifestada pela glória Shekinah. Quando Cristo veio, Deus passou a morar temporariamente entre os homens. João 1,14 fala sobre isso. Durante a época da igreja, Deus mora nele, que é o seu santuário, mas isso acontece no Espírito, o que pode ser constatado somente pela fé, não pela vista. No fim, preste atenção, tudo isto muda. Fé será mudada em visão, contemplarão a sua face, como está aqui em Apocalipse 22:4, que fala que nós contemplaremos a face do Senhor. Então, Deus habitou com o seu povo no tabernáculo de Moisés no deserto. Deus habitou com o seu povo no templo nos dias de Salomão. Deus habitou com o seu povo corporalmente em Jesus Cristo, Deus Emanuel. Deus habita com o seu povo na igreja por intermédio do seu Espírito, mas isso é pela fé. Um dia nós veremos Deus face a face, irmãos, e estaremos diretamente face a face com o nosso Deus, contemplando a sua face, e habitaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que te espera, meu irmão. Isso é o que me espera para aqueles que de fato creem em Jesus Cristo. Tabernáculo aqui não significa tanto um templo, um lugar, mas o fato de Deus estar habitando junto com os seus. Então, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, novo tabernáculo. Quarto aspecto, uma nova ordem, versículo 4. E esse versículo é precioso demais, irmãos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Se o céu se resumisse a isso, já seria por demais precioso. Vivermos num lugar que não terá mais lágrima, nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor, irmãos. Que maravilhoso vai ser isso. Só que o céu vai ter muito além do que a ausência dessas coisas. Mas é isso que me aguarda, é isso que te aguarda. Essa vida, irmãos, ela é repleta de sofrimento. Talvez você já tenha passado por dores muito intensas, ou tenha acompanhado pessoas passando por sofrimentos muito agudos. Eu falava no culto de Natal, se você passou de 30 anos e ainda acha que essa vida é um mar de rosas, você está precisando rever os seus conceitos. Se passou dos 40, aí está mais complicado ainda. Porque dificilmente alguém chega aos 40 anos e não passou por um sofrimento, por uma angústia grande na sua própria vida, ou contemplou alguém muito perto passando por isso, irmãos. Essa vida é cheia de sofrimento. Nós, como pastores, temos ofícios que fazem parte do ministério pastoral que são difíceis, irmãos. Às vezes você visitar uma pessoa, eu já pedi a conta de quantos hospitais já visitei, de quantos sepultamentos eu já participei, irmãos. É doloroso, mas faz parte do ministério, precisamos estar presentes. Precisamos ser, não só o pastor, mas a igreja, a manifestação física da presença do Senhor junto àqueles que sofrem. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Precisamos estar lá, mas é doloroso, irmãos. Você entrar no INCA 4, por exemplo, que é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é dedicado a pessoas em estado terminal. É doloroso você ir num lugar como esse, como eu já fui algumas vezes, você em outros hospitais e ver pessoas, visitar crianças, como eu visitei uma criança essa semana, não é de alguém da nossa igreja, é de um conhecido da minha tia, com uma doença rara que vai tirando toda a mobilidade do corpo da criança. A criança andava de cavalo, corria, fazia tudo, e agora não consegue nem falar mais, só mexe os olhos. E olha que coisa terrível, irmãos. Você contemplar isso, você vê o quanto de dor e de sofrimento há nessa terra. Mas para onde nós vamos, não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Tudo isso vai passar, irmãos. Então é uma nova ordem que Deus há de estabelecer. E não vai durar 5 anos, não vai durar 2 anos, não vai durar 6 meses, não vai durar sequer 100 anos, vai ser para sempre assim. Quinto aspecto, novas todas as coisas, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono, ou seja, o Senhor, disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo que a gente pode imaginar, irmãos, que viveremos nos novos céus e nova terra, é um vislumbre. É igual se você for viajar para um lugar bonito, você vê algumas imagens, algumas fotos, você tem uma ideia, mas você só vai saber o que é quando você estiver lá. Eu lembro que quando completamos 1 ano de casados, eu trabalhava numa empresa de engenharia que eu viajava muito, o Rafael também trabalha com engenharia, e eu viajava muito e as milhas ficavam para mim, ficavam no meu CPF, não tinha problema nenhum nisso. Então eu aproveitava e viajava com as milhas, e a gente foi para o Ceará. Que terra abençoada. Seu Assis, aquela sua terra lá, é maravilhosa demais, né, seu? E aí fomos lá para o Ceará, meu Deus, o que é aquilo, né? O mar do Ceará, água quente, belíssimo. Eu já tinha uma ideia do Ceará, tinha visto mais fotos, mas quando eu fui lá, irmão, o que é aquilo? O que é o Ceará? O que é a Paraíba, irmão? Eu, infelizmente, já fui na Paraíba várias vezes, mas poucas vezes eu fui às praias, porque eu ia muito pelo Geração, fazia bate e volta, não curtia, mas o pouco que eu vi da Paraíba, Rio Grande do Norte, o que é aquilo? Pernambuco, mas assim, primeiro ano de casado, nós usamos as milhas lá, né? Tem que ter sabedoria, o casal aí sabe fazer bom uso das milhas, e partimos lá para o Ceará. O que é aquilo, irmãos? Sem palavras. Aí a gente viu umas fotinhas e tudo, mas quando você está lá, é algo diferente. Então, tudo que a gente vislumbra dos novos céus e nova terra é uma pequena imagem, como você vê uma foto distorcida de um lugar bonito para onde você vai. Mas Deus está falando que fará novas todas as coisas, então nós viveremos algo muito maior do que qualquer coisa que vivamos nessa vida. O sexto e penúltimo aspecto dos novos céus e nova terra, nós viveremos numa nova condição, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Essa vida marcada por luto, por dor, por sofrimento, por angústia, por injustiça, por perdas, por pessoas que você ouve dizer que trabalharam a vida inteira para construir algo, um patrimônio, e foram roubadas, foram expulsas, como nós temos ouvido no acréscimo da violência em nossos bairros próximos aqui.
E como isso está acontecendo, pessoas sendo expulsas de sua casa de forma injusta, e quanta dor, quanto sofrimento, quanta injustiça, essa vida é cheia de maldade, cheia de injustiça e cheia de necessidades, irmãos. Nós precisamos beber água, nós precisamos nos alimentar, mas quando ele diz aqui, ó, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, nos indica que nós vamos viver numa nova condição, não haverá escassez de mais nada. Não haverá mais nenhuma necessidade a ser suprida, irmão. Só de pensar nisso, não vai... Lavínia, sinto informar que seu livro não vai ser mais necessário. Não vamos precisar ter sabedoria financeira, porque não vai faltar nada. Então, só de pensar nisso, irmãos, não haverá escassez. Esse mundo é cheio de escassez. A gente tem que ficar pensando para pagar a conta, fazer isso, fazer aquilo. Às vezes você paga uma conta que está mais próxima e segura o dinheiro para pagar uma outra porque está apertado e a gente vai se administrando, mas não haverá mais sede, não haverá mais fome, não haverá mais necessidade alguma. É uma nova condição. E, por fim, o sétimo e último aspecto, um novo status. O que experimentamos nessa vida, sermos filhos de Deus, viveremos em plenitude no futuro. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O maior privilégio de tudo isso, irmãos, é nós termos Deus como nosso Pai, e nós viveremos isso em total plenitude. Então, 7 aspectos dos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, que vai descer do céu, um novo tabernáculo, Deus vai habitar conosco, o contemplaremos face a face, uma nova ordem, vivemos nesse mundo cheio de sofrimento, mas não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, novas todas as coisas, Deus vai renovar tudo e não teremos mais sede, necessidades novas, viveremos coisas que nem sequer podemos contemplar, uma nova condição, aí sim não teremos sede, escassez de qualquer coisa, e um novo status, teremos a nossa filiação, a nossa relação com o nosso Deus e Pai desimpedida, estaremos para sempre na presença do Senhor. Mas se esses 7 aspectos estarão presentes nos novos céus e nova terra, também o texto aqui nos mostra 8 características que não lá estarão. E é no versículo 8 que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não podemos falar da beleza dos novos céus e da nova terra sem falar do horror do inferno, irmãos. Não podemos falar da gloriosa salvação que temos em Cristo Jesus sem falar da tenebrosa condenação que há para aqueles que o rejeitam. Precisamos contar a história completa, precisamos pregar o evangelho de ponta a ponta. Nós precisamos ser salvos, porque se não formos salvos, seremos condenados a uma vida terrível, para sempre debaixo da ira do Senhor. E o diabo não vai reinar no inferno. Tem gente que pensa que o diabo vai estar num trono e vai vir com um tridente e ficar espetando quem está lá. Não, ele também estará sendo condenado. Volte comigo um pouco no capítulo 20, versículo 10. É bom a gente ler a palavra de Deus e ver como tem muitas coisas que às vezes estão na nossa cabeça ou estão na cultura popular que não refletem a verdade das Escrituras. Olha o que diz 20:10. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para... Eles vão reinar? Eles vão perturbar quem está lá? Não, eles vão ser atormentados dia e noite para todo o sempre. E olha o que diz agora o versículo 15. Vou ler do 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? No lago de fogo. Então tudo que eu falei até aqui, esses 7 aspectos dos novos céus e nova terra, são exclusivos para quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem não tem, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E vai ser atormentado para sempre. Isso é o que diz, não eu, mas a palavra do Senhor. A gente precisa resgatar essa mensagem dura, essa mensagem que às vezes é difícil de proclamar, mas porque é a verdade da palavra de Deus, irmãos. Aqueles que não crerem em Jesus Cristo, aqueles que não se arrependerem de seus pecados, não colocarem a sua fé em Cristo,
não terão seu nome inscrito no livro da vida e padecerão eternamente no inferno. Essa mensagem não é muito agradável, nem atrai muitos ouvintes, mas é a mensagem do Evangelho. Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Precisamos falar disso. Então, nesse lugar maravilhoso, não haverá covardes, incrédulos, depravados, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras. A palavra feiticeiro aqui no grego é farmaquia, que é a mesma palavra que gera farmácia, farmacêutico, que aqui também pode ter um sentido de alguém que faz uso de alucinógenos. Por isso que nós cristãos somos contrários à embriaguez, ao uso de drogas, porque tira a pessoa da sua razão. Oséias já nos fala isso, que o mosto, que é um suco de uva muito concentrado, e a sensualidade tiram o entendimento. Então, a embriaguez dos sentidos, seja pelo álcool ou por outra droga, ela é reprovada pelas Escrituras. E esses que se lançam a esse tipo de desejo e não se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé em Cristo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Para terminar, irmãos, algumas aplicações disso. A nossa viagem não é para uma lua de mel na região dos lagos, ou um passeio no Ceará, ou mesmo uma viagem de trabalho chacoalhando num metrô lotado ou num trem. Nossa viagem é para os novos céus e nova terra. E essa certeza tem que afetar a maneira como vivemos hoje. Uma aplicação positiva. No meio das suas lutas e angústias, lembre-se que toda dor, todo sofrimento, todo luto, todo pranto, toda lágrima não existirá mais. Vai acabar tudo, toda escassez não existirá mais. Vai tudo cessar. Lembre-se disso. Mas eu estou passando tanta dificuldade, mas eu viverei onde não haverá nenhuma sorte de escassez. Estarei para sempre na presença do Altíssimo. Verei Deus face a face. E um aspecto negativo. Quando você for tentado a caminhar com os imorais, com os assassinos, com os idólatras, com os feiticeiros desse mundo, lembrem-se que o destino deles é o lago de fogo e enxofre. E se você tem um pouco de consciência do que significa isso, eu tenho certeza que você não vai querer ir para lá. Então, uma aplicação positiva. Lembre-se de tudo de bom, que há nos esperando em novos céus e nova terra. E uma aplicação negativa. Lembre-se de todo juízo terrível que há sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. E quando você for tentado pelo diabo, ou pela sua própria carnalidade, ou por um amigo, entre aspas, a entrar no caminho dos ímpios, lembre-se que o caminho dos ímpios leva à destruição. Como diz o salmista no primeiro salmo. E guarde o seu caminho e ande na presença do Senhor. Há uma expectativa, irmãos, de que viveremos para sempre com o Senhor. E como comprar o ingresso para os novos céus e nova terra? Aonde nós adquirimos? Qual o site? Qual o aplicativo? Ou onde está vendendo o ingresso para os novos céus e nova terra? Nenhum de nós teria dinheiro para comprar, irmãos. Porque estaremos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Nele não há falha. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas Ele é santo, santo, santo. Talvez você pense, mas eu não sou imoral. Eu não sou afeito à pornografia, que é algo que fere a santidade de Deus. Você fazer uso de alguém que foi criado para a glória do Senhor, mesmo a pessoa fazendo isso conscientemente para os seus deleites sexuais, mesmo que visualmente. Eu não traio a minha esposa, eu não engano ninguém. Mas por menor que seja o nosso pecado diante de um Deus que é santo, 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 já seria suficiente para sermos condenados. É igual que eu falo para os nossos eletricistas aí de plantão, Bruno, Valqui também, e Marcílio. É igual aquelas coisas de alta tensão, né? Um cabo com muita energia, você pode só encostar um pouquinho, né? Já é suficiente para você ser fulminado. Deus é santo, santo, santo. Nele não há sombra de variação. Então, por menor que seja o nosso pecado aos nossos olhos, já seria suficiente para sermos condenados ao lago de fogo e enxofre. Então, não teríamos dinheiro para comprar o ingresso para os novos céus e nova terra. Precisávamos que alguém pagasse a nossa passagem. Precisávamos que alguém pagasse o preço por nós. E a boa notícia, o Evangelho, é que alguém pagou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não teve pecado. Ele era o único digno de adentrar nos novos céus e nova terra.
Mas ele, sem ter pecado, ele recebeu o meu pecado e o seu pecado, morrendo naquela cruz, não nessa, né? Mas para nos comprar para Deus. Então o ingresso está pago, e foi pago de graça para mim, mas teve um alto preço, o sangue do Filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entre nesse novo ano, em que fazemos muitos planos. Eu não quero te desanimar, muitas pessoas fazem planos, é legal isso, mas de dia 31 para o dia 1º não vai mudar nada. O máximo é que você vai dormir muito tarde, vai acordar um pouco mais tarde e talvez um pouco mais cansado. Mas faça planejamentos, faça seus sonhos e projetos, não tem problema. Se você é um pouco menos cético do que eu, faça isso, seja feliz. Mas a nossa alegria está em que o nosso Salvador pagou o preço, irmãos. Ele pagou o preço por nós. Ele morreu em nosso lugar. É isso que nos basta, irmãos. E olha, sempre ande sabendo para onde você está indo. Porque se você sabe para onde você está indo, isso vai te ajudar a não se perder no caminho. A não se envolver com aqueles que não estão indo para o mesmo lugar que você. A não ceder às tentações de coisas que ficarão nessa terra para serem incendiadas com fogo. Mas você vai resoluto perseverar e viver uma vida de alguém que está na expectativa da volta do Senhor. Cuidado, porque às vezes a gente deseja tanto e almeja tanto que a gente até pede, Senhor, me leve logo. Fique aqui o tempo que Deus tiver que você ficar para você cumprir os propósitos dele na nossa geração. Mas almeja ardentemente. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E viva como alguém que está esperando o seu retorno e uma nova vida, em novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova condição, um novo status como filhos de Deus, e o melhor de tudo isso, contemplando o nosso Salvador e Senhor, face a face. A gente vai participar da ceia do Senhor, pedir hoje